Que alegria nós estarmos juntos mais um dia na presença de Deus. Não sei se você já percebeu isso, mas é grandioso a consciência que nós devemos cultivar de que quando nós rezamos, quando nós nos colocamos diante da palavra, nós estamos diante de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus. E isso faz toda a diferença, ter consciência e se colocar assim. Quando a gente vai rezar, a gente tem que ter consciência. Por isso, as distrações voluntárias até têm que ser confessadas, porque eu estou desprezando Deus que está ali, me escutando, me acompanhando, sendo a minha companhia, colocando-se como meu amigo. É assim que no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, Deus se faz presente. Ele está aqui. E essa é a minha consciência e essa deve ser a sua consciência. E a gente abre o coração para que Ele fale. A gente fica atento a cada palavra para que Ele nos direcione. Porque é esse o objetivo de nós rezarmos com a palavra. Fazer a Léxio Divina, a Bíblia no meu dia a dia. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para mais um capítulo do livro dos Números. Então pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno, para a gente anotar e depois colher a mensagem no final que nós escrevemos. Números, capítulo 28, anota aí, versículos de 1 a 15. Números, capítulo 28, versículos de 1 a 15. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas, cuidai de apresentar-me no devido tempo a oferenda e o pão como ofertas queimadas de suave odor. Dize-lhes: este é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. Cada dia 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, como holocausto perpétuo. Oferecerás um dos cordeiros pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com a oblação de um jarro de 4 litros de farinha fina, amassada com 1 litro de azeite refinado. É o holocausto perpétuo que já se oferecia no Monte Sinai, oferta queimada de suave odor ao Senhor. A respectiva libação será de 1 litro para cada cordeiro. Derramarás a bebida licorosa para o Senhor no santuário. Ao crepúsculo da tarde, oferecerás o segundo cordeiro com oblação e libação idênticas às da manhã. É uma oferta queimada de suave odor ao Senhor. No sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e como oblação, 2 jarros de 4 litros de farinha fina, amassada com azeite, e a respectiva libação. É o holocausto do sábado, a ser feito cada sábado, além do holocausto perpétuo e da respectiva libação. No início de cada mês oferecereis como holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Como oblação, oferecereis 3 jarros de 4 litros de farinha fina, amassada com azeite por bezerro, 3 jarros de farinha fina, amassada com azeite pelo carneiro, e 1 jarro de farinha fina, amassada com azeite por cordeiro. É um holocausto de agradável odor, uma oferta queimada ao Senhor. As respectivas libações serão de 2 litros de vinho por bezerro, 1,5 litro pelo carneiro e 1 litro por cordeiro. Este é o holocausto do mês, para cada um dos meses do ano. Será também oferecido ao Senhor um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva libação. O povo, ele está perto de entrar na Terra Prometida. Então, Deus vai estabelecer a liturgia que eles devem seguir. É importante entender que isso aqui já foi abolido pelo único e eterno sacrifício de Cristo, o Cordeiro imolado, aquele que morreu por nós. Mas é interessante nós percebermos que aqui existem elementos para direcionar a nossa vida no hoje, no agora. São elementos importantes. Por quê? Nós vemos aqui que existem
2 sacrifícios que devem ser feitos no dia. Um na parte da manhã e um no fim da tarde. O que isso diz para nós? Que o dia inteiro vai ser consagrado ao Senhor. Era essa a intenção do Senhor, de chamá-los para viver essa experiência do sacrifício, para que todo o dia fosse consagrado ao Senhor. E aqui, quando nós vemos a liturgia sacrificial, os sacrifícios diários e os sacrifícios mensais, nós estamos vendo o chamado que nós recebemos de adorar a Deus. É exigente, mas nós devemos adorar a Deus todos os dias. Por que é exigente? Porque talvez você tenha até achado estranha essa palavra. Porque tem dia que nós não queremos. Não está previsto na nossa vontade, né? A gente acorda talvez de mau humor, num dia não tão bom, aquele dia onde a gente está vivendo alguma coisa mais intensa, mas a adoração a Deus exige perseverança, fidelidade e um ritmo espiritual. Deus está mostrando aqui que existe um ritmo espiritual. Por exemplo, desde a última ceia, do sacrifício de Cristo na cruz, não se interrompeu o santo sacrifício na igreja, a Santa Missa. É diário, é ritmado, é um ritmo espiritual. E a gente precisa perceber que para que nós cresçamos na nossa vida interior, na nossa vida de intimidade, nós precisamos também estar atentos a isso. A nossa adoração a Deus, ela deve ser cotidiana, ela deve ser perseverante e ela deve ser fiel, seguindo um ritmo espiritual. Não é só no dia que eu quero, não é só no dia que eu tenho vontade, não é só no dia que eu estou animado, não é só no dia que eu estou feliz, não. Todos os dias eu preciso me colocar diante de Deus e adorá-lo. Mas existe aqui algo também importante para a nossa instrução. O que é importante aqui? O sábado, que Deus apresenta ao povo, ali eles tinham que oferecer os sacrifícios especiais no sábado, para nós é o domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou na manhã, na madrugada de domingo. Então, é o dia do Senhor, é o dia consagrado ao Senhor. Lá no Antigo Testamento era o sábado, porque foi o dia que Deus descansou. Então, é o dia do descanso, é o dia da oferta, daquele dia consagrado a Deus, é o dia que você precisa descansar. E aí, para nós também, se você for ler o Catecismo da Igreja, sobre o dia do domingo, você vai ver que ele vai falar, o Catecismo, que nós devemos ir na Santa Missa para consagrar o nosso dia do Senhor, viver um momento de lazer com a nossa família, mas também ter um tempo de silêncio, de oração, de meditação, que vai dar o ritmo espiritual de toda a nossa semana. É a consagração do domingo, do dia do Senhor. Mas também existem dias especiais, como ele vai falar aqui, da lua nova, dos primeiros dias do mês, onde devem também ser oferecidos sacrifícios especiais. Vamos lembrar do mandamento terceiro. Qual é o terceiro mandamento? Guardar domingos e festas. Existem dias especiais que deve ter uma adoração ainda mais intensa, ainda mais festiva, ainda mais experimentada por todo o corpo de Cristo, que é a igreja, por você e por mim. Olha quanta coisa nós tiramos de uma palavra que está num contexto do Antigo Testamento, num contexto litúrgico daquele tempo, com motivos e objetivos muito diretos, mas que nos revela aquilo que nós devemos fazer e aplicar na nossa vida. Não é? A missa diária, se você puder participar, o único e eterno sacrifício, mas a missa do domingo ela é diferente. Não é? Eu, quando celebro, eu celebro no cotidiano, todos os dias, mas quando eu celebro a missa no domingo, eu procuro cantar as orações, eu procuro celebrar a liturgia de uma forma diferenciada. Claro, vai ter ali primeira, segunda leitura, salmo, evangelho, a profissão de fé, as preces, mas eu procuro rezar o cânon romano, a oração número 1, para diferenciar. Porque geralmente no dia a dia a gente vai rezar a oração número 2 ou a oração número 5, a 3, mas para ficar um pouco mais longa, para que a pessoa perceba ali os elementos que essa oração traz,
exatamente para diferenciar. São dias especiais, exatamente os dias de festa, de preceito, os dias solenes da igreja. Nós devemos celebrá-los, acordar naquele dia diferente. É muito importante que nós percebamos isso. Por quê? O Cordeiro, que está presente aqui na proposta do sacrifício, na ordem do sacrifício, naquilo que Deus ordena, é a figura do Cordeiro de Deus que ofereceu-se como sacrifício, e o sacrifício é presentificado na Santa Missa, e ele está estabelecido pelo céu. Mas eu trouxe aqui um pensamento de São João Crisóstomo sobre esse texto. O culto a Deus não é casual, é ordenado, contínuo e solene. Quem reza como quer, ama pouco. Quem reza sempre é amigo de Deus. Veja que coisa profunda. Eu vou colocar essa frase de São João Crisóstomo como mensagem tirada hoje do texto. Em primeiro lugar, eu vou falar, o chamado que Deus nos faz é para que o adoremos cotidianamente, com perseverança, fidelidade e ritmo espiritual. Agora eu vou escrever a frase de São João Crisóstomo. O culto a Deus, esse culto aqui é adoração, né? Não é casual. E a mais perfeita adoração é a Santa Missa. Não é casual. 2 pontos. É ordenado, contínuo e solene. Quem reza quando quer, vírgula, ama pouco, ponto e vírgula. Quem reza sempre é amigo de Deus. Olha que profundidade nessa frase, nesse pensamento de São João Crisóstomo. Quem reza só quando tem vontade, né, vai amar pouco. Agora, quem reza sempre, de forma ordenada, contínua e solene, quem reza sempre se torna amigo de Deus. Então esteja atento a isso. A oração precisa ser contínua, ela precisa ser solene, né? A solenidade da presença de Deus, a santidade de Deus está ali. Eu não preciso nem sentir, não preciso perceber nos meus sentidos, mas eu sei que Ele está ali. E se eu rezo sempre, eu me torno amigo de Deus. Se eu rezo só quando eu tenho vontade, como ele vai dizer aqui, né? Não é casual, ordenado, contínuo, quem reza quando quer, ama pouco. Que eu e você hoje estejamos atentos a isso. Vamos rezar? Senhor, conceda a mim e aos meus irmãos essa percepção, mas também essa decisão de ordenar a nossa vida para a adoração. Desde o nascer do sol, quando eu desperto, quando eu acordo, eu quero acordar e já adorá-lo naquele momento onde eu acordo e dizer, Senhor, eu te consagro todo o meu dia, eu te entrego cada hora do meu dia, cada minuto, cada segundo. E durante o dia eu vou ali oferecendo as minhas orações. Se eu posso ir a uma capela do Santíssimo, Senhor, eu irei lá adorar. Se eu puder ir na missa cotidiana, eu estarei lá na maior adoração apresentada ao Pai, oferecida pelo Senhor, o seu santo sacrifício. Mas, Senhor, permita-me a virtude da ordem, que eu coloque a minha vida em ordem, a minha vida de oração em ordem, que eu não reze quando eu quero, mas que eu reze sempre para que eu cultive com o Senhor a amizade. Eu e os meus irmãos que agora reagimos a essa palavra, queremos ser seus amigos. E eu sei que o Senhor, em primeiro lugar, quer nos chamar de amigos, como o Senhor mesmo disse aos seus discípulos lá em João 15. Muito obrigado por este chamado, meu Senhor e meu Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante que eu e você tenhamos um programa de vida de oração. Se programe para rezar. Não reze só quando você quiser. Você nunca vai ver o amor crescer no seu coração, mas reze sempre e você vai se tornar um amigo, uma amiga de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.